Olá a todos. Nesta semana iniciamos a unidade didática 13, a morte de Jesus. Sabemos que é um tema complexo, sabemos que é um momento certamente significativo para a vida dos cristãos, sabemos também que muitas vezes é difícil a sua compreensão, perceber porque é que Jesus escolhe esta forma de dar a vida pela humanidade e de a salvar. Por isso vamos tentar perceber o significado desta morte de Jesus. Para isso recomendo o visionamento do Padre António Martins, que nos vai ajudar a perceber esta realidade, esta dupla realidade positiva também e também se calhar um lado negativo, sobretudo aquilo que é o mais visível, o aspecto mais visível daquilo que é a morte de Jesus. Salvação. O que é? Palavra, se calhar, insignificante na cultura contemporânea e é ao mesmo tempo palavra tão querida no léxico católico e cristão. Salvação de quê? Salvação por quem? E o que significa salvação? É do perigo, do risco, do naufrágio, do incêndio, falando em recentes acontecimentos. Salvação implica sempre o sair de uma circunstância de perigo, e que pode ser perigo fatal, que põe em risco a própria vida, para uma outra circunstância de paz, de segurança, de conforto, de ausência de perigo. Salvação aplicado a Jesus tem uma dimensão negativa, salvação de um perigo, tem também uma dimensão positiva, a abundância de vida. Eu gosto de dizer e citar uma citação de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta oferta que Ele próprio nos dá, e nos dá em toda a sua vida, indo ao limite do dom da vida, que foi a sua morte, é uma vida para que tenhamos mais vida, é uma vida fecunda. Portanto, talvez possamos dizer que salvação é esta dinâmica de passagem contínua, permanente, de vida ameaçada para vida em segurança, para vida realizada. Há uma circunstância que não podemos esquecer e que a pergunta contém: como a morte de Jesus, como da morte de Jesus vem para nós a salvação? E sabemos pelos textos bíblicos que a morte de Jesus não foi uma morte serena, não foi uma morte natural por envelhecimento, foi uma morte cruenta, violenta, cruel e atroz. Fica a pergunta como que arrepiante: como é que essa própria morte escandalosa e ao mesmo tempo profundamente repugnante pode ser acontecimento salvífico? Pode ser expressão de uma vida em abundância. E para complexificar, Jesus na cruz é provocado por aqueles que o condenam. Se és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós também. Relato de Lucas. Para espanto ou para confirmação da provocação, Jesus não desceu da cruz, não se salvou nem a ele, nem os outros que com ele estavam em perigo. Poderemos continuar a afirmar que a morte de Jesus é salvífica? Pergunta complexifica-se. Tento responder por 3 pontos. O primeiro, a morte de Jesus como o culminar e, portanto, a consumação de uma inteira vida, de uma opção, de um estilo, de um modo de estar e de um modo de ser. Ele é o Filho de Deus encarnado, que aceita partilhar connosco a fragilidade e os riscos da condição humana e, por isso, caminha connosco, humanidade, naquilo que ela tem de perigo, naquilo que ela tem de cruel, naquilo que ela tem de violência, naquilo que ela tem de fracasso, naquilo que ela tem de abismo. E, portanto, essa morte finalizadora, simultaneamente que consuma, realiza a vida de Jesus,
mas que acontece em circunstâncias de dura violência, não é apenas um momento único na vida de Jesus. Podemos dizer, ela já está como que integrada, já está como que anunciada desde o nascimento. Ele é alimento colocado na manjedoura. Desde o seu batismo, ele entra na fila dos pecadores. Desde a sua provocação ao sistema opressivo da religiosidade judaica, em que o homem é feito para o sábado e não o sábado para o homem. Esta dimensão libertadora, transfiguradora, ao serviço de uma humanidade e de uma humanidade livre de opressões, livre de julgamentos, livre de marginalizações, livre de condicionamentos, quer físicos, a cegueira, a paralisia, a surdez, quer morais, a exclusão social, a marginalização sociológica ou a exclusão por diferentes formas de opressão e de poder. Jesus está ao serviço de todas essas pessoas. E por isso São João nos diz de uma forma tão bela: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Toda a vida de Jesus é este serviço de cuidado, de estímulo, de promoção pela fragilidade da condição humana. Os pobres, os pecadores, os excluídos, os deficientes ou as pessoas com deficiência, os repugnados pela sociedade, os moralmente feridos, são os eleitos e os prediletos de Jesus, os primeiros do reino de Deus, como ele nos diz. E ao mesmo tempo, também encontramos nos Evangelhos esta progressiva consciência de que a morte vai aparecer neste percurso libertador ao serviço de uma humanidade sã, autêntica, humana, como inevitável. Não aparece no início dos Evangelhos, diríamos, no percurso lírico do início da sua vida da Galileia. Mas à medida que vai criando debate com os saduceus, com os fariseus, à medida que vai propondo interpretações libertadoras da lei, ele vai-se confrontando, ou vai sendo confrontado, com a oposição cada vez mais radical do poder religioso instituído. E a certa altura, os Evangelhos nos dão como que esta consciência, este arrebatamento interior, esta contração do seu próprio corpo, é inevitável ir a Jerusalém. E por isso vai preparando os seus discípulos que é necessário que o Filho do Homem suba a Jerusalém, que seja entregue, que seja assassinado pelos chefes religiosos e que ao terceiro dia ressuscite. Coisa que os discípulos não compreenderam e Pedro, como nos recorda também os Evangelhos, quer impedir essa subida de Jesus para a morte, sendo ele próprio como que o escudo de Jesus e que recebe de Jesus uma poderosa reprovação. Também há parábolas, por exemplo, a parábola dos vinhateiros homicidas que Jesus narra. É uma parábola, por assim dizer, de autocompreensão da sua própria história e da sua própria biografia. É uma parábola de interpretação de toda a violência em relação aos profetas do Antigo Testamento e também de João, recusados, rejeitados, incompreendidos, martirizados violentamente. E essa parábola é como que uma aplicação também a Jesus e uma profecia do seu próprio destino. O filho do dono da vinha não terá uma sorte diferente do destino trágico dos sucessivos enviados a essa mesma vinha. Portanto, concluindo este ponto, a morte de Jesus como expressão da radicalidade evangélica, libertadora da sua inteira vida, do seu serviço a uma humanidade enquanto serviço libertador, fecundo, a presença de um Deus que salva, que dignifica, que acolhe, que perdoa, que cura, que dá vida.
O segundo ponto é a Eucaristia como que a condensação de todas estas dimensões, em duas belas expressões. Isto é o meu corpo que é dado por vós em relação ao pão. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. E encontramos nos diferentes textos que referem a esta tradição eucarística da última ceia duas dimensões. Uma dimensão relacional, de comunhão, de fecundidade, através do pão, ou da expressão do pão, distribuído, repartido, que alimenta, que sacia. Isto recorda-nos também o milagre da multiplicação do pão. Este pão é o corpo de Jesus, que interage com os corpos fragilizados, com os corpos marcados pela marginalização, com os corpos marcados pela surdez, pela cegueira, por alguma mutilação ou por alguma dor interior. Jesus é o pão, corpo, que vem alimentar a nossa condição corpórea e, ao mesmo tempo, sustentá-la e revitalizá-la. Mas também há uma dimensão de martírio, de dor, de violência. É o sangue derramado por vós. Uma leitura que antecipa a cruz, uma leitura também que interpreta o sacrifício do Cordeiro imolado pela expiação do pecado. Ou que interpreta o sangue que no Êxodo assinalava a identidade dos filhos de Israel na passagem do anjo exterminador. Este sangue como sinal de libertação, de expiação da realidade mais profunda que pode dilacerar, humilhar, ferir e matar a condição humana, que é o próprio mal. E que tem como expressões limites o pecado, a alienação de toda a relação e o afastamento total de Deus e a morte nas suas diferentes circunstâncias. Portanto, esta dimensão de comunhão, corpo que se dá e que nos revitaliza, esta dimensão de sangue, que também é vida, mas que é vida dada num ato de violência derramado por vós e derramado por nós a partir da violência da cruz, é como que a condensação e a síntese de toda a vida de Jesus e que Ele confere, melhor dizendo, oferece à Igreja para nós fazermos memória dEle. Fazer isto é memória de mim, não apenas da cruz, mas de toda a sua existência que se incorpora em nós e que alimenta a nossa existência. Digamos, somos salvos pela morte de Cristo. Somos. Mas somos salvos pela morte de Cristo na medida em que a morte de Cristo consuma a inteira vida. É a realização e a oferta levada ao limite, à consumação, mesmo num contexto de dor, de martírio, de violência, que foi a circunstância da cruz. Nós podemos dizer que na cruz está o paradoxo da loucura do amor de Deus revelado em Cristo. Por um lado, é um amor incondicional. Deus amou de tal modo o mundo que nos deu o seu próprio Filho. E por outro, é um amor que se manifesta, que se testemunha em condições de horror, de crueldade e de violência. Não queridas por Deus, nem procuradas por Cristo, mas aconteceram como lugar, como manifestação do excesso do amor incondicional de Deus. E por isso, a Eucaristia será sempre, na memória da Igreja, a atualização, a referência, a celebração da memória inteira deste Cristo que se faz alimento, mas ao mesmo tempo que nos oferece também a sua vida de uma forma testemunhante e até violenta. Terceiro ponto, um pouco mais complexo e um pouco mais difícil. Quis Deus, o Pai, que Jesus, o Filho, tivesse uma morte violenta?
Aparentemente, esta pergunta pode ter uma resposta afirmativa. Se lermos e interpretarmos mal o versículo da carta aos Romanos. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós. A partir do século XIII, houve, cada vez com mais evolução e com mais perigo, uma deriva hermenêutica, digamos, uma interpretação soteriológica que propunha ou que interpretava a morte de Cristo e a morte cruel na cruz como a expressão de um Deus vingativo que, na sua ira, teria exigido a morte do próprio Filho para aplacar a sua ira e assim reconciliar o pecador consigo, pois o pecador, por ser pecador, tinha infringido uma lei e deveria morrer, e Jesus é aquele que paga a dívida de todos os pecadores que somos nós, exigida por Deus. Esta leitura soteriológica, esta leitura teológica é perversa. Alimentou, por vezes, uma tradição simultaneamente católica e simultaneamente protestante. No seu limite, é a expressão de um Deus sádico, que impõe e exige aos seus filhos, a começar por próprio filho, sangue, dor. E quanto maior for o sangue, e quanto mais intensa for a dor e o sofrimento, maiores e mais fecundos serão os efeitos salvíficos e redentores. Temos que dizer que essa leitura é completamente herética. Não é suportada pelos textos bíblicos, nem suportada pela grande tradição cristã, católica, evangélica. O versículo que há pouco li tem uma continuação. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós. O entregou no sentido de dádiva, mas de uma dádiva que pode passar pela oferta e pela dor da cruz. Mas essa oferta de Cristo que acontece por nós em situações de violência é um ato de amor. É um ato de graça, de amor gratuito. Continua São Paulo, como se Deus não poupou o seu próprio Filho, não quis para si, não reteve para si este bem que é o próprio Filho, mas o submeteu à violência do mundo, entregando na violência do mundo por nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas. Bonito este texto, porque nos fala da gratuidade incondicional da graça, que é Jesus Cristo, máxima expressão do amor gratuito de Deus, e através de Jesus Cristo todas as coisas que por Ele foram criadas. Ou seja, Cristo é esta dádiva gratuita que acontece em nós, melhor, por nós, em situações de violência, mas é a dádiva gratuita de expressão do amor de Deus. E por isso São João pode dizer que Deus amou de tal modo o mundo que nos deu o seu próprio Filho. E Jesus, acrescentando, ou melhor, São João acrescentando, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Este amar até ao fim é amar até ao incondicional da vida. É a expressão daquele amor total pelos amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Portanto, esta vida dada pelos amigos, que é a humanidade inteira, é dada em circunstâncias cruentas, em circunstâncias violentas, em circunstâncias de complô político ou religioso. Mas Jesus diz no Evangelho de São João: a minha vida ninguém me tira, sou eu que a dou. E é belo que o Evangelho de São João nos apresente Jesus, Senhor da sua própria vida, Senhor do seu destino,
ainda que condicionado pelas circunstâncias das quais não pode sair, como é todo o processo que leva à sua prisão, que leva à cruz. E, no mesmo Evangelho de São João, há ali em Cristo, em todo o processo perante Pilatos, a soberania do silêncio. E naquela soberania do silêncio, Jesus afirma-se Senhor de si mesmo, Senhor do seu destino, Senhor de uma vida que Ele dá, que nós acreditamos e acolhemos como expressão do amor até ao fim. Queria concluir esta reflexão que partilho convosco com um texto de Paulo aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 25. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Concluo com uma interpretação. A morte de Cristo na cruz será sempre escândalo e loucura. Escândalo porque o Filho de Deus morreu, loucura porque o Filho de Deus se apresenta na cruz sem força, sem poder. Mas esse escândalo e essa loucura, como Paulo nos diz, é a força recriadora do amor. O amor de Deus em Jesus Cristo. Depois de visionarmos o vídeo do Padre António Martins, que nos ajudava a perceber como encarar a morte de Jesus e a olhar este mistério da morte de Jesus como salvação para a humanidade, desafio-vos nesta semana no fórum a partilhar um aspecto ou um acontecimento de Jesus, sobretudo naquilo que acontece antes da sua morte, que vocês considerem um gesto significativo de salvação. Encontramos a Eucaristia, o gesto do lava-pés, a oração de Jesus, são tudo momentos de salvação, ou seja, a ideia é que partilhem no fórum o seu significado e aquilo que podemos retirar daí como aspecto de salvação. A todos, uma boa semana de trabalho.